Olá, sejam muito bem-vindos ao LMcast. É uma alegria imensa ter você conosco neste novo episódio da nossa segunda temporada, sempre com novos conteúdos toda quinta-feira. Hoje estamos em um lugar verdadeiramente especial, o restaurante Monferrato, em Torino, um símbolo vivo da tradição culinária piemontesa, fundado em 1820, situado no encantador bairro Borgo Po, ao lado da Igreja Gran Madre di Dio. Este restaurante é sinônimo de qualidade, história e hospitalidade italiana. É um endereço que representa exatamente o que o LMcast celebra: elegância, cultura e a profundidade de uma vida construída com raízes sólidas. Aqui no LMcast você aprende o código silencioso que transforma negócios comuns em empresas fortes e empreendedores em verdadeiras referências. E antes de começar, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este episódio. Você nos ajuda a fazer o canal crescer e a permitir cada vez mais pessoas se inspirem, aprendam e construam uma vida e um negócio sem fronteiras. E hoje eu tenho a honra de receber um dos brasileiros mais talentosos e elegantes da sua geração. Um homem que deixou uma marca indelével tanto no Brasil quanto na Itália. Nascido no Recife, iniciou sua carreira em São Paulo, onde conquistou 2 campeonatos brasileiros. Em 2010 chegou à Itália conquistando imediatamente os torcedores da Lazio e vencendo a Copa Itália. Seu talento, sua visão do jogo, sua inteligência, sua tática o levaram a vestir as prestigiosas camisas Inter e da Juventus. Quem conquistou o Scudetto e mais uma Copa Itália aqui mesmo em Torino. Pela seleção brasileira ganhou o bronze olímpico, a Copa das Confederações em 2013 e participou da Copa do Mundo em 2014. Mas além dos troféus, o que sempre distinguiu foi sua profunda espiritualidade e sua sabedoria fora do campo, que lhe renderam o apelido pelo qual o mundo inteiro o conhece, o Profeta. Aposentado do futebol em 2022, hoje é empresário, escritor, tendo publicado o livro Carta do Profeta, e continua a inspirar milhares de pessoas com suas reflexões sobre fé, vida e esporte. É uma honra receber no LMcast Anderson Hernanes de Carvalho. Muito bem-vindo. Obrigado. Apresentação completa aí. Nossa, gente, apresentei bem. Acho que não faltou nada, faltou alguma coisa. Como foi essa tua trajetória, assim, dessa mudança, né? Toda essa tua transição do futebol e também essa inspiração que você sempre teve no empreendedorismo, que você sempre teve um feeling também no empreendedorismo, né? Apesar de jogar futebol, você tinha essa conexão. Isso, é porque eu sempre lembro bem, a primeira vez que eu pensei nisso, né, na vida pós-futebol, primeira vez que eu fui ao banco para já começar a planejar minha vida pós-futebol, lembro bem desse dia, né? E justamente sabendo que o jogador de futebol termina a carreira muito jovem, depois tem uma vida inteira pela frente, sabedor também de algumas estatísticas, né, que 70% praticamente dos esportistas no mundo inteiro, em qualquer modalidade esportiva, o cara, quando faz o esporte, se você consegue ser um cara de ponta, ele atinge um alvo econômico-financeiro, mas depois de 5 anos ele volta da onde começou. E aí eu falei, eu quero fugir dessa estatística, né? Então deixa começar a planejar o futuro, a planejar a vida pós-futebol, porque eu não quero depois ter que retornar ao patamar que eu, enfim, que eu comecei. Então foi devido a essa, vamos dizer, a essa percepção que eu comecei desde cedo a querer fazer algo além mais do futebol. Já veio se estruturando já desde jovem ali. Mas também muitas vezes as pessoas acham que no futebol é um trabalho mais
menos difícil, mas a realidade por trás daqueles que estão vendo o jogo ali, a partida, não é bem assim, né? Tem um treinamento duro que tem que estar sendo feito, abrir mão também de várias coisas que você gostaria às vezes, né, para poder estar em forma, para poder, como que é viver isso daí na pele, assim, para talvez alguém que queira seguir essa área, esse Mas setor do esporte. é um ponto bem legal que tu tocou, né? Porque às vezes quem nunca realizou nada tem essa impressão de que quem conseguiu fazer alguma coisa na vida, chegar a algum lugar, porque foi sortudo, é porque roubou, é porque é, foi tem um talento especial e na verdade, assim, é muito trabalho, né? Porque eu desde 8 anos, dos 8 aos 20 anos, 12 anos, eu joguei praticamente sem receber nada, somente pelo prazer e pela aposta que eu fazia em mim mesmo, né, de que um dia eu conseguiria ser um jogador, né? Então, assim, são 12 anos de dedicação todos os dias, pegar a bola e treinar, porque a concorrência, ela é muito grande. Então, se você, sabe, cada dia não demonstrar, não provar, vai vir outro melhor do que você e vai te atropelar. Então, empurrado e motivado por essa concorrência, você tem que encontrar uma maneira de se destacar no meio da multidão. Então, o trabalho é constante e talvez sim, talvez tenha um Neymar, que são, né, pessoas que aparecem 1 em 1 milhão a cada 10, 20, 100 anos. Mesmo assim, ainda esses caras precisam treinar, precisam se dedicar, precisam ter disciplina, precisam ter foco. E no Brasil a gente criou essa imagem de que o talento, por exemplo, eu me lembro muito do Romário, né? No treino. Não, é tudo mentira. O Romário treinava assim, o Romário se dedicava assim. Para esse campeão do mundo em 94, ele abdicou de muita coisa. Eu mostro nas minhas redes sociais, assim, os detalhes que passam despercebidos das pessoas, né? Então, sim, depois que ele é campeão do mundo, aí ele ganha uma moral e diz assim, eu escolhi os dias que vão treinar. Mas até ele, para ele chegar no topo, não importa. O cara tem que se dedicar, tem que focar, tem que ter disciplina, tem que abrir mão de muita coisa, como tu falou. Tem que fazer o que tem que fazer, tem que fazer a parte difícil, tem que se dedicar, tem que treinar. Não existe essa coisa de alguém chegou lá pro. Sim, se for um herdeiro que. Mas o pai teve, ou o avô teve que ralar. Então, essa é a história da vida real. Então, praticamente, a tua infância, as crianças na cidade brincavam e você já estava trabalhando, né? Isso, é isso Mesmo aí. que ainda É não isso tinha aí. retribuição, mas já estava ali no trabalho. Eu falo que é o estágio, né? A nossa vida, ela é como uma. Agora tu falou, né, de profeta, de reflexões, e eu falo que a nossa vida tem 4 etapas. É como uma árvore. Primeiro é a semente, né? Quando você é colocado na terra e você está ali, a semente está trabalhando no escuro, ninguém está vendo o que está acontecendo debaixo da terra. Então, dos 8 aos 20 anos foi isso, né? Ninguém estava vendo o que eu estava fazendo, mas eu estava treinando todos os dias, eu estava me dedicando todos os dias, muitas vezes sozinho, pegava a bola e ia para o campo sozinho, né? Então era a semente, era debaixo da terra. Aí depois você começa, nasce aquele brotinho que, né, esponta fora da terra, ainda não é uma árvore, mas é o primeiro sinal de que a semente germinou, né? Então é o primeiro, quando chega o primeiro contrato, e aí você vê, estou no caminho certo. Quando eu assinei meu primeiro contrato com o São Paulo, por exemplo, e aí depois aquele broto realmente vira uma árvore. Aí você se transforma realmente num jogador importante, você começa a ser reconhecido, e depois vem os frutos, né? E, e, e aí então, nós passamos por todo esse processo também, né? E aí depois que vem os frutos, a gente não pode esquecer de pegar as sementes daquele fruto e replantar para começar a gerar novos ciclos na nossa vida, né? Então, enfim, ninguém escapa desse processo. É o processo da natureza que todo mundo tem que passar por ele. Ninguém escapa. Já te passou pela tua cabeça assim, ai, talvez não seja isso que eu queira, algum medo, alguma insegurança, né, nesse meio do caminho? Não, não. A Era minha isso mesmo que você certeza era? era isso mesmo. Era uma certeza. Por mais que, assim, o futebol, para mim, talvez era um grande sonho do meu pai, né? Na verdade. Porque ele que nos colocou nesse caminho, ou talvez no Brasil, né? Você É cultural é também. cultural, todo mundo, toda criança que nasce já vai sendo jogada para o futebol, né? A criança, menino,
E hoje também, até as meninas também, né? Mas E as meninas estão bem também, né? Tem uns clubes assim, isso são tá, femininos, tá crescendo aqui e na tomara Itália que tá cresça ainda acontecendo. mais. E então nunca passou assim pela minha cabeça não fazer isso, porque o que eu sempre fiz desde É o que criança ama, né? e que também eu tinha um certo destaque, né? Eu conseguia, enfim, me satisfazer, ter sucesso com o futebol, desde o futsal quando eu comecei. E, claro, diante de algumas derrotas ou diante de algumas frustrações, você passa Às vezes. coisas pela cabeça, né? Basta, não sei o quê. Mas depois você passa os dias, você se reanima de novo e continua a batalha, né? Mas inevitável ter as grandes frustrações. Mas no setor do empreendedorismo ali, do restaurante, do vinho, você também passa por isso, né? Então, no mesmo não deixa de ser uma carreira, né? Do futebol, você também tem outros setores que você gosta de estar investindo, empreendendo, mas também passa por esses altos e baixos como qualquer outra profissão Ah, também sem passa, né? dúvida. E vou te confessar uma coisa, né? Que justamente eu comecei a fazer outro tipo de investimento fora do futebol, porque para mim o futebol era porque o futebol, ele é muito difícil, é um esporte difícil, além da concorrência, é um esporte que une atletismo, você tem que ter um físico, né, predisposição física para fazer, porque o campo é grande, o tempo de jogo é grande, e depois tem que ter a parte cognitiva, tem que ter a parte técnica. Então, realmente, é um esporte complexo. E eu demorei muito para engrenar. Então, essa parte é, me fez perceber o futebol como algo muito difícil e muitas vezes não organizado, não racional. Quando eu via meus companheiros que a gente tinha um jogo importante domingo e os caras com má vontade, eu pensava, poxa, mas a gente tem que ganhar o jogo domingo, cara, vamos preparar bem e tal. E então era muito difícil lidar com tudo isso. Eu falei assim, vou empreender porque pelo menos vai ser um pouco mais tranquilo. Não vou lidar com toda essa incoerência ou irracionalidade. Mas depois, quando eu comecei a empreender, e aí assim, praticamente os mesmos problemas, funcionário que faz corpo mole, o empreendedor que se sente sozinho porque você paga muita taxa, mas depois as taxas que você paga, o retorno é muito pouco e você se sente um pouco sozinho. Então, sim, tem muitas intempéries, problemas que você tem que ter a mente forte e encontrar, né, esses meios, como tu está fazendo, de criar uma comunidade de pessoas que empreendem, que já passaram por esses problemas, que já passaram por essas situações, para ir ajudando, ir ensinando, e a gente vai aprendendo. Então, com certeza, o processo é como eu falei, né? Como eu falei, ninguém escapa dos processos, das burocracias, que a vida e os sistemas nos impõem. Tem que passar. E você que já trabalhou assim com o Brasil, em outros países, assim, qual país que tu acha que é mais exigente, assim, em termos de, é, em tudo mesmo, para trabalho, que cobra mesmo, que tem mais pressão? Porque pressão eu acho que tem em qualquer ambiente, mas acho que no futebol tem uma pressão um pouco maior, né? Tem muita competitividade. Isso. Assim, Itália é muito exigente, italiana é muito exigente, o- é, brasileira é um pouco é, mais. Itália eu acho que tende a ser mais sim, exigente. a Itália tende a ser mais exigente porque a mentalidade do país é muito burocrática, né? É, e as pessoas respeitam muito os processos, né? No Brasil, por mais que exista também a burocracia, a burocracia ela é um pouco não é inteligente, porque só mais atrapalha, mais coloca sempre um passo a mais, um papel a mais, uma folha a mais para você assinar, que no final não serve para nada, mas você tem que, né, fazer essas coisas. Só que no Brasil acaba, né, pelo jeitinho brasileiro, você acaba encurtando talvez todo esse processo burocrático. Aqui na Itália não, aqui na Itália não tem como você dar esse jeitinho, você tem que realmente fazer tudo o que eles pedem e
sabe? Então a pressão é igual, mas o jeito de lidar aqui na Itália, você tem que realmente passar etapa por etapa, então fica um pouco mais pesado. E o Brasil é mais digital também, né? Aqui é um pouco menos digital, então isso dali também alonga muito, né? É incrível ainda como a O que gente precisa, está as em empresas, 2026 e é em cultural vez de deles, né? digitalizar, não, preferem o papel. Eu acho que tem que sentir ainda o cheiro, A ou não caneta do sei, a papel. caneta do papel. Enfim, Mas tomara os que mude. italianos, a culinária é boa, acabam compensando pela comida também. Ah, sim, aqui eu A acho que segurança, né? Tu caminha na rua tranquilo aqui, né? Ninguém não tem assédio, nada. Eu acho que no Brasil talvez tenha um pouco mais de gente que vai ali, quer saber quem é, talvez peça para tirar foto ainda que lembra. Aqui talvez seja um pouco mais livre, né? Mas é que eu acho que isso que tu falou, eles mais abordam, aqui né? no mais aqui no norte, Milão, Torino, eles abordam menos. Mas quando eu vou para o sul, né, desde Roma, Nápoles, eu tive agora em Nápoles, realmente eles eu sinto esse calor brasileiro, né? E eu gosto, é uma coisa legal porque você ser reconhecido. Eu agora já 10 anos que eu parei de jogar aqui na Itália, né? 2017, quase 10 anos. Então, ainda ser reconhecido, as pessoas lembrarem do que eu fiz, gols e tal, é realmente algo extraordinário, né? Então, eu gosto desse calor humano. Só que aqui no norte eles abordam menos. Eles têm essa questão da privacidade, né? Eu não quero invadir a Isso. privacidade dele, né? Eles têm um pouquinho isso também. Mas assim, é legal que você gosta desse contato das pessoas, assim, porque recebe esse amor do externo também, né? O quanto é querido. Outro dia eu tava vendo, eu acho que foi um menino, agora eu não vou lembrar o nome dele, mas ele tinha publicado alguma matéria sobre você, falando, jovem, acho que ele deve ter uns 19, 20 anos no máximo, e falando sobre a tua história ali, né? E contando que saudade que o profeta faz na Lácio. Ah, E eu achei tão bonitinho assim. Eu falei, gente, uhum, olha só, ele é jovem, ele tem uma admiração, um uhum. carinho, né? Eu não sei se chegou a ver, eu vou te mandar ele Ah, ali, porque eu é. achei bem bonitinho o jeito que ele foi bem carinhoso. Não, recebo vários e inclusive respondo também, assim, torcedores, pessoas que eu nem conheço, mas não consigo responder a todos, né, que mandam um direct, uma coisa, mas quando usam palavras, comentários tocantes, eu vou lá e respondo, porque esse carinho, no final, era isso que eu queria fazer, né? Quando eu jogava futebol. Quando eu ia para o estádio, eu queria trazer entretenimento para as pessoas que estavam lá assistindo, né? Eu queria realmente trazer emoção para as pessoas. Então eu vi que eu consegui, então é muito legal receber isso em troca. E tu tem esse lado profético também, então, assim, é uma influência boa, né? Porque tu passa reflexões também. Como é que nasceu, assim? Já deve ter te perguntado isso muitas vezes, mas como que nasceu essa tua profundidade, essa conexão espiritual que tu tem? E É, transmite isso também, né? isso nasceu, acho que nasceu na verdade nasceu, acho que eu falo, né? Eu tenho feito muitas coisas, mas o meu sonho mesmo era ser engenheiro, porque eu tenho uma mente que eu quero entender o porquê das coisas, né? A causa das coisas. E até eu digo que eu gosto muito de uma frase que diz: tudo existe uma causa, ainda que a gente não saiba o porquê. Então eu gosto de averiguar essa causa. Então a profundidade ela vem daí, de querer entender realmente, de buscar a verdade das coisas. Então desde pequeno e que eu tenho isso, né? E aí quando eu vou para São Paulo, né, com 15 anos, ali sozinho, deixo amigos, família, a casa dos meus pais e vou viver sozinho. E aí eu vou começar faço uma imersão nas leituras para descobrir, né, as filosofias, as visões de mundo que tínhamos à disposição. E quando eu e quando eu comecei a ler a Bíblia, aí realmente me apaixonei, me encantei com os ensinamentos, com as verdades que encontrei ali, e cada vez que eu ia testando, colocando em prática, ia vendo resultados. Então ali nasce vamos dizer assim, a minha bagagem de conhecimento, né, e depois a minha experiência espiritual. E querendo ou não, como a Bíblia diz, né, o coração fala a boca fala do que o coração está cheio, né? Então, nas entrevistas sempre saía um provérbio, sempre saía
uma reflexão. E aí o Thiago Leifert, né, que era um jornalista no Brasil, ele, vendo essa veia filosófica, reflexiva, me deu o apelido de profeta. Então é daí que nasce. Isso dali inspira muitos jovens também. E eu queria, mas isso dali também influencia no livro? Foi o que fez, motivou você a escrever o livro ou não? Isso, Também foi, né? isso. O Realmente foi livro na pandemia que deu, a gente tinha escreveu. mais tempo, né, de estar ali. Eu já lia muito a Bíblia, todos os dias tinha o costume de ler a Bíblia, sempre uma porção, né, e na pandemia me aprofundei ainda mais, e aí, claro, né, depois de quase 20 anos de leitura, lendo, experimentando, colocando em prática e vendo resultado, é, e você vai amadurecendo e vai tendo outras percepções. E na pandemia, justamente, onde que veio, de uma frase, me veio uma percepção muito aflorada de que a gente, principalmente no Brasil, porque no Brasil a gente tem uma fé e uma esperança além da razão. A fé, a emoção vem em primeiro lugar no Brasil. Então, e eu vi que a gente vivia muito no Antigo Testamento, muito ainda com tradições que já não deveriam existir mais, porque é outro tempo, outro povo. E aí, quando eu li uma frase, eu falei: caraca, isso aqui não é para nós, isso aqui não é para mim, e a gente está vivendo isso. E ali foi dali que me lembro daquela madrugada, assim, à noite, acabei escrevendo tudo em uma madrugada, né? Assim, a alma do livro. E aí depois eu estava pronto, mas só esperando a oportunidade de conhecer alguém que me colocasse em contato com a editora para poder, né, ir avante, mas para ir em frente. Então, nasceu ali o livro, de uma leitura, de uma percepção, de uma inspiração muito forte, né, naquela noite. Mas eu tinha falado em engenharia, tu já chegou a estudar engenharia também? Sim, Ah, sim, sim, estudou. sim. Eu, em 2000 quando era? Eu tinha 19 anos, 2004. 2003 para 2004, o São Paulo tinha, o São Paulo que sempre se importou muito, né, com a formação na categoria de base dos jogadores, tinha um convênio com a escola e a universidade, aí eu acabei a escola e depois eu fui estudar. Naquele momento eu não tinha um curso de engenharia disponível. Aí eu fiz ciência da computação e cursei um ano de ciência da computação, porque era assim, dos cursos que tinha disponível era o que tinha matemática. E eu falei assim, vou para esse aqui. Aí eu fiz um ano, aí foi bem legal porque quando começou a faculdade, começaram eu e mais 9, 10 garotos da categoria de base. E aí no meio do ano, né, e o São Paulo disponibilizava uma Kombi, uma van para levar a gente para a faculdade, ficava longe. Eu queria perguntar para ti também o teu empreendimento que tu tem aqui na Itália. Você tem um restaurante, como é que começou essa ideia do restaurante, essa paixão por vinhos? Acho que a Itália talvez deve ter inspirado muito, né? Isso, a vida é maravilhosa por isso, né? Porque eu chego na Itália em 2010, não bebo vinho, não sei nada sobre vinho, e só que aqui realmente não tem como você não ter contato com essa cultura do vinho, né? E, e aí comecei aí a degustar, e aí fui gostando, e depois a curiosidade foi crescendo para entender as diferenças. Ah, essa uva, por que é assim, por que é desse jeito? E é essa curiosidade, né, que me levou em 2015, depois de 5 anos aqui, a ir querer visitar uma vinícola na região aqui do Piemonte, né, nelle Langhe. E Aí, quando eu cheguei lá, era agosto, perto da colheita, e aí eu vi aquelas paisagens, aquelas colinas, eu me encantei com o lugar. E aí decidi, não, já que eu tô aqui na Itália há 5 anos, não comprei nada ainda, vou comprar uma casa aqui. É uma casa, assim, uma casa em campanha, como a gente fala, não, uma fazenda, mas sem pretensão de fazer empreendimento, né? Eu queria fazer, enfim, ter uma casa com um pequeno jardim. E aí no final chego lá nessa propriedade, visitei algumas, chego lá nessa propriedade, já tinha as parreiras que funcionava, que plantava, os proprietários já produziam o vinho. Eu falei, que legal, então eu produzi o vinho. E aí, começando
a conhecer aquela região, vi que era uma região muito turística, tinha, né, um turismo forte do vinho e na gastronomia, então eu falei, naquele período ainda jogava, e aí veio dessa ideia de criar a Casa do Profeta, que é um restaurante, fazemos o vinho e temos a parte também de hotel. São 5 quartos, mas nasceu assim, foi tudo muito passo a passo, pelo prazer de estar numa região linda e maravilhosa, cheia de significados, né? Então, assim que nasceu. Para quem não sabe, pessoal, aqui na Itália é muito cultural ter vinícolas, ter esses agriturismo, né? Que tem assim, então isso realmente inspira muito, é muito lindo mesmo para quem nunca veio para cá. Não é o fato de beber em si, é o fato de aquela paisagem, todo o contexto italiano, uma boa comida, sentar na mesa com os amigos. Eu mesmo já fui no local, ele é muito agradável. Também não bebo, mas gosto do local, a comida é boa. E quando vocês vierem para a Itália, vale a pena conhecer, vale a pena vocês fazerem um tour assim gastronômico na Itália, porque é uma delícia. É realmente o que o país tem de oferecer de bom aqui, é isso. E com segurança, né? Porque não tem. Entra nos locais, num restaurante, não vejo um segurança na frente, porque realmente os locais são seguros, não tem um alto índice de criminalidade. É bem bacana esse daqui de viver aqui na Isso é Itália. verdade, é É um dos verdade. E motivos tem que que vir mais pro Piemonte também as pessoas, né? Eu vou muito isso, para não sul, Toscana, mas aqui não é sul. tão lindo, Ah, o quanto. sul é lindo, mas o Piemonte, essa região norte aqui é super linda, né? Sim, sim. A Itália é toda linda, né? É, Então toda linda. cada região tem teu É ponto forte, verdade. mas aqui no Piemonte Os mares. é muito bacana também. E eu queria também saber contigo sobre os teus planos futuros, que você tem algum outro projeto, porque eu sei que tem tantas ideias sempre, né? Tem uma criatividade muito grande. E isso é bom, porque o empreendedor, ele tem essa capacidade de estar sempre tendo iniciativas, né? E tá trazendo algo de inovativo aí. Quais são os teus planos? Então, os novos planos são, assim, eu acabei de completar o curso da UFAA e a licença para treinar. São 3 níveis, né? UFAB, UFA e UFA Pro. Eu peguei o UFA, então falta ainda o próximo nível, que me daria o direito de treinar também já na Série A, né? Então, é uma coisa que, como eu te falei, né? Quando eu acabei de jogar, eu queria ir para outros ambientes e outras atividades, mas no final você encontra também tanta burocracia, tanto problema, tanta coisa para resolver, e você fala assim, não é tão flores como eu imaginava, então deixa eu voltar ao futebol, que já é o lugar que eu já criei uma autoridade, que eu já sou reconhecido. Então, assim, estou voltando de novo para a área do futebol e voltando com novas vestes, né? Agora eu fiz o curso de treinador e, assim, a princípio eu peguei só para ter e peguei também porque eu gostaria de começar uma Academy do Profeta, por exemplo, né? Uma escola college, uma escolinha de futebol, porque quero transmitir, enfim, O a minha gingado. trajetória. Um brasileiro, a ginga brasileira ali que você É, usa assim, bastante, a famosa ginga. então, eu gosto, né? Gosto, tenho paciência de transmitir, de ensinar, de repetir e, enfim, esses seriam os novos projetos, né? Que vamos ver. Eu não sou muito de determinar, vou fazer isso. Eu vou fazendo as coisas e vejo onde a vida vai me levando e, como diz a Bíblia, né? O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem de Deus, né? Então eu gosto de, enfim, estou fazendo planos, estou me preparando e aí Deus vai direcionando, né? A vida vai me direcionando para onde enfim, o coração chamar. Tá certo, sucesso. É bom. Quero ver você treinando ali. Clubes grandes, crianças. Deve ser uma satisfação também, né? Porque crianças e adolescentes sair um talento ali no meio já vale, né? Tu tá. Eu E tive, ainda mais que tu viveu na pele também, né? Com isso. criança. Eu tive 2 experiências já mais focadas, assim, realmente em pegar por um período jovens e adolescentes e você vê nesse breve período, né, o adolescente
começar a dar os primeiros passos, a aprender, a evoluir, sabe? Isso, assim, não tem preço. Essa evolução que você vê nos garotos realmente não tem preço. É a coisa mais satisfatória que existe. Então, são experiências que me fizeram querer seguir esse caminho. Tu nunca pensou em ser procurador de algum jovem? Já Sim, pensou? também pensei. Poderia ser Assim, porque o Você o tem bastante jogador, técnica, conhece bem a área, né? isso, também uma possibilidade, porque vejo que o jogador ele tem que ser muito instruído, tem que ter pessoas perto, Que né, entendam, que né? entendam, que já passou Tudo. pelo que ele passou, que talvez sabe falar na linguagem dele, porque a gente como jogador a gente se sente um pouco ameaçado, né? Porque a gente começa a ter destaque e todo mundo chega perto da gente para querer alguma coisa, né? Então a gente fica na defensiva. Se não tiver esse corpo de pessoas que querem ver o bem do cara, não tirar mais do cara, é importante. Eu, enfim, vejo que também ali é uma janela que poderia entrar. Bacana. Vou fazer uma agora resposta rápida, bate e volta, assim. O gol mais importante da tua carreira? É, eu vou dar dois. Importante não tanto, mas bonito. Foi contra o Cruzeiro, pelo São Paulo, e contra a Roma, né, pela Lazio. O teu prato italiano favorito? É... Essa é difícil. Mas vai, eu vou falar a matriciana. Um versículo bíblico ou uma frase que te guia a tua vida? Essa é boa. Tem vários, mas eu acho que teve um que foi o turning point, né? Isaías 15:30, que diz: Em se converter e sossegar está a tua salvação, na tranquilidade e na confiança a tua força. Eu era um cara que treinava muito, né? E as coisas não aconteciam. As coisas não aconteciam. E aí um dia, quando eu li esse versículo, foi assim, buf, blowing mind, assim, realmente eu tive uma percepção extraordinária. Estou me matando de treinar, mas porque eu queria ser mais forte, mais rápido. Então aí eu entendi que a minha força não estava no muito esforço nem no muito treino, mas em me tranquilizar, em começar a confiar mais. E ali onde as coisas realmente começaram a acontecer. Então, para mim foi um turning point. Um conselho para quem quer viver sem fronteiras, uma vida internacional. O conselho é mente aberta, grande poder de adaptação e não sucumbir às primeiras adversidades, porque vão existir. Perfeito. Eu gostaria, Nani, de te agradecer muito por ter participado aqui do podcast, do LMcast. E vocês aí também, aqui o pessoal da equipe, o pessoal do Videomaker, o Bruno que fez o o cabelo também. E gostaria também de agradecer aqui o restaurante Monferrato, que nos acolheu muito bem aqui, disponibilizou o espaço em um lugar super confortável, elegante. E também gostaria de pedir para vocês aí se inscreverem no canal, ativarem o sininho e compartilharem para que outras pessoas possam se inspirar. Quem quer empreender no setor do futebol, ou ser um jogador, ou empreender no restaurante, tem vários setores de qualquer empreendedorismo que você queira escolher. Aqui nós damos os códigos invisíveis aí dos grandes empreendedores, das pessoas que conseguiram fazer sucesso, para vocês se inspirarem e saírem, romperem essa barreira do medo, da insegurança e irem para frente, tentarem, riscarem, porque, como vocês veem aqui, vale a pena. Tem pessoas que conseguiram também com as suas dificuldades, os seus desafios. Não foi fácil, foi construído com tempo, estruturado, mas deu certo aí. Espero que vocês tenham se inspirado com esse episódio aqui e nos vemos no próximo episódio. Muito obrigada.